Então, Johnny, quem é a nossa próxima convidada? Então, Samuel, a nossa próxima palestrante é minha filha mais velha, a professora Juliana De Carli, que vem com o tema o Ho'oponopono como ferramenta complementar ao Reiki. Fizemos aqui uma súmula curricular, tá? Um pequeno resumo do currículo dela. Juliana é graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que é o município onde eu nasci. Juliana, isso foi assim, fundamental para que nós chamássemos ela para palestrar. Ela é escritora e autora dos livros Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano. Ho'oponopono Universal, o segundo livro. Terceiro livro, Desenvolvendo Seu Poder Pessoal. Quarto livro, Ho'oponopono, Mindfulness e Reiki. E o quinto livro, o livro da gratidão do Ho'oponopono. Juliana é mestre e professora de Reiki, de Karuna e Ho'oponopono. Professora e terapeuta de numerologia cabalística e coach espiritual de vida. Professora de yoga e pesquisadora de astrologia. Atualmente vive em Portugal e dedica seus dias a partilhar métodos de cura ancestrais, a fim de promover o bem-estar do próximo. Em mais de 17 anos de atividade, iniciou mais de 5.200 novos reikianos. Teve uma contribuição também incrível para difundir o reiki e o Ho'oponopono no planeta. Bom, em relação ao tema, só pela quantidade de livros lançados com o tema Ho'oponopono, pronto, tinha que ser, né? Ela se tornou, Ho'oponopono. né, a primeira brasileira. Não foi o primeiro livro a ser publicado no Brasil sobre o tema, mas a primeira brasileira a escrever sobre o tema Ho'oponopono, né, associado inclusive ao Reiki, no Brasil. Hoje os livros de Juliana estão publicados em toda a América Latina, na Espanha, em Portugal, por editoras portuguesas, né, com a escrita portuguesa, que difere da maneira brasileira, né, de escrever, mas o tema foi em função, né, do caminho que ela trilhou, os livros que ela escreveu. E nessa experiência com Diana De Carli, além de ser filha, qual foi uma experiência marcante que você teve com ela? Olha, mas são tantas, você não faz ideia, né? Eu poderia eu poderia passar a noite falando sobre os meus filhos, né? Sobre a Juliana, né? Mas o que assim mais marcou a minha vida, eu fui aviador. Pouca gente sabe, eu era um piloto de aviões. Eu era um piloto comercial e eu voava no Amazonas. Comecei no Rio de Janeiro e, formado em engenharia agronômica, de segunda a sexta-feira, eu era um fiscal federal do Ministério da Agricultura, multava pessoas. Então, eram duas atividades que tinham um certo perigo, né? Eu multar pessoas no meio da floresta amazônica, né? E pilotar aviões que não tinha muita manutenção. Quando Juliana nasceu no ano de 1986, aos 4 meses de idade, eu havia chegado, né, do trabalho e tinha sido eu tinha pilotado, tinha sido um voo difícil, né? A gente colocava em risco a vida, né? E que eu entrei no quarto e que aquela criatura com 4 meses sorriu para mim, uma energia magnética, né? Saiu do sorriso de Juliana e atingiu a minha essência de alguma forma. E naquele momento eu tomei a decisão que eu me tornaria uma outra pessoa. Eu procuraria um outro caminho. A primeira decisão foi de parar de voar. Desde então eu nunca mais pilotei um avião. Eu procurei um outro caminho e culminou com a minha mudança para Poços de Caldas, né? Um lugar que eu pudesse me dedicar melhor à educação dos filhos, né? Mas foi naquele sorriso, naquele momento era o meu único filho, era a Juliana,
e eu costumo dizer que ela foi a responsável por essa modificação que eu tive profissional. Maravilha. Então vamos lá, vamos chamar aqui a Juliana Decali para falar sobre o Ho Oponopono como ferramenta complementar ao Reiki. Mais uma excelente partilha aqui do centenário do Reiki, o Congresso Internacional de Reiki, essa parceria do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki e a TV Consciência Próspera. E agora nós temos aqui uma convidada que está falando diretamente lá de Portugal, brasileira que está em Portugal, que vai falar sobre o Ho Oponopono como ferramenta complementar ao Reiki. Seja super bem-vinda, Juliana. Como é que você está, Juliana? Olá Samuel, tudo bem? Muito bem. Como é que você se sente em participar desse centenário do Reiki? Para mim é uma honra estar aqui, né, participando, ainda mais com a organização do meu pai contigo, né? É uma alegria imensa, esse momento marcante na história do Reiki, e faz todo sentido a gente estar aqui honrando mesmo, né, essa prática, essa técnica que faz toda a diferença na nossa vida. Muito bom. E eu faço essa pergunta para todos aqui, né, para a maioria dos participantes desse centenário, desse congresso, que é quando e como é que você teve conhecimento, entrou em contato com o Reiki? Bom, eu fui iniciada aos 8 anos de idade, na cidade de Poços de Caldas, e estava eu e minha irmã, né? A minha mãe, ela tinha feito o nível 1 um dia, e no dia que ela foi fazer o nível 2, uma outra semana, ela levou eu e minha irmã para sermos iniciadas. Mas naquele momento, né, não tive nenhuma aula, nenhuma teoria, e aí um ano depois, o meu pai já tinha sido iniciado, logo 6 meses depois que eu fui iniciado, meu pai foi iniciado, e ele conta essa história também, porque ele percebeu que o Reiki assim, influenciou muito o meu emocional, a minha forma de sentir e viver. A gente estava passando um momento bem desafiante, e ele se interessou pelo Reiki. Então ele foi iniciado, se apaixonou, se aprofundou, né, se especializou no Reiki. Eu acho impressionante como que ele, o quanto a paixão dele, a profundidade que ele chegou na técnica, e admiro muito o trabalho dele. E aí, um ano depois, então, que eu fui iniciada no nível 1, eu repeti o nível 1 com meu pai, e aí estudei toda a teoria, e fiz o nível 2 também, e a partir de então, eu continuei estudando a vida inteira com ele, né, sempre, esse ano mesmo, né, eu cheguei a fazer já um curso com ele, já de Karuna, né, que é um curso para reikianos, e foi muito bacana. E é isso, né? Eu cresci no Reiki, né? O Reiki faz parte do meu berço, então faz todo sentido estar aqui hoje compartilhando com vocês parte do meu conhecimento, né? Junto com o Ho'oponopono, que é uma outra técnica também tão importante, tão profunda e que tem tudo a ver com o Reiki. Muito bem. Vou deixar de fazer perguntas aqui, porque eu sei que você preparou aqui uma belíssima apresentação contando essa história e essa relação entre o Ho Oponopono e o Reiki. Então, já vou colocar aqui na telinha, aí você vai pedindo aqui, eu passo os slides para quem está aqui acompanhando a transmissão. Muito bem. Bom, pessoal, hoje, então, eu vou compartilhar com vocês, né, sobre o Ho'oponopono, como que nós podemos agregar esta técnica ao Reiki, né? Como que a gente pode conciliar essas duas técnicas? Eu recebo essa pergunta várias vezes e também comentários de pessoas que dizem que durante a aplicação de Reiki também praticam o mantra do Ho'oponopono, tá? Então, podemos passar aqui a apresentação. O Reiki, pessoal, só para dar aí uma introdução, né, para falar um pouco do Reiki, eu lembro assim, imagina, né, eu já tenho 28 anos de reikiano, então antigamente não era tão popular, né, ainda mais quando meu pai fundou o instituto, as pessoas não sabiam o que era Reiki. E eu, criança, naquela época também não era assim comum as crianças serem reikianas. As pessoas perguntavam o que é Reiki. Imagina que para você ter a base, fazer o nível 1, você ficava estudando o dia inteiro, né? Ficamos estudando o dia inteiro. Então, para resumir, né, eu dizia que o Reiki é uma técnica japonesa que
traz equilíbrio energético, desbloqueio energético e reposição energética. Então, tanto a gente consegue equilibrar o Yin e o Yang, quanto se tiver um excesso de energia, o Reiki consegue equilibrar retirando esse excesso, quanto repondo numa falta, né? E que nós fazemos essa energização principalmente através de imposição de mãos, porque os reikianos ainda mais avançados, né, do 3A, 3B, sabem que nós sabemos aplicar reiki de outras maneiras também, né? E que o reiki também não é uma religião e que qualquer pessoa pode aplicar o reiki, basta passar pelo treinamento, pela sincronização, que todos nós merecemos ser reikianos, né, pessoal? Porque imagina, você tem o poder de simplesmente trazer luz para o mundo, luz para você, para o seu corpo, para o seu ambiente, para as pessoas, né? Em momentos de desafios que alguém machuca, enfim, você tem a capacidade de trazer energia e de modificar o meio através das suas mãos. Então, eu sinto que o reiki é uma capacidade que todos nós deveríamos desenvolver. E aí, no próximo PowerPoint, né, eu trago aí uma explicação básica também, que eu também, continuando nessa explicação, caso a conversa ali se desenvolva um pouco mais, então, o que é o reiki, né? A gente sabe que o reiki, né, a energia rei, ela é a energia universal, a energia primordial cósmica. E a energia aqui é a energia vital, a gente recebe um pouco da energia do universo para a gente sobreviver, para a gente ter vida, né? Então, o reiki, ele é a junção dessas duas energias. Porque uma pessoa que tem energia aqui, ela é sintonizada, ela consegue canalizar a energia rei e passar para uma pessoa que ainda não consegue canalizar essa energia. Mas a outra pessoa também tem que ir. Você tem que ir, outra pessoa tem que ir, ela consegue receber essa energia. Então, o reiki, ele é um canal, né? O reiki, ele vai ser essa junção, essa união de duas energias, da energia rei e da energia ki. Tá? Então, o reiki não é nem rei e nem ki. O reiki é uma terceira energia. Aí, a seguir, entrarei aí com a explicação do Ho'oponopono, né, pessoal? O Ho'oponopono, eu coloquei para vocês a Morna Simeona, que foi quem desenvolveu. Ela não é, assim, a pessoa que descobriu ou que inventou o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono, ele é uma técnica havaiana milenar. Os kaunas havaianos, há milhares de anos atrás, já vivenciavam o Ho'oponopono como uma filosofia de vida. Mas a Morna Simeona, ela desenvolve, então, o Ho'oponopono da identidade própria, uma forma da gente conseguir praticar o Ho'oponopono estando sós, e não só em grupo, tá? Porque antigamente ele era feito de uma forma sistêmica, e era feito em grupo. E eu trouxe para vocês uma frase da Morna, que eu gosto bastante, eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: o Ho'oponopono, ele é um dom profundo que nos permite desenvolver um relacionamento funcional com a divindade interior. Ou seja, a gente aprende a gente desenvolve, né, essa capacidade de se relacionar com o que há de divino dentro de nós, aceitando todos os nossos defeitos, né, todas as nossas dificuldades perante o que está acontecendo na nossa vida, sem julgamento, sem questionar as coisas. Então, a gente aprende a se conectar com essa divindade interior e aprende a pedir que, em cada momento, os nossos erros de pensamentos, palavras, feitos ou ações sejam purificados. Ou seja, a cada momento, o Ho'oponopono, quando aplicado, a gente consegue alinhar os nossos pensamentos, as nossas ações, a ter mais controle sobre os pensamentos, emoções e ações, e se tornar mais positivo, porque nós sabemos que nós somos co-criadores. Então, você conseguir aprender a lidar com os seus pensamentos, que é o seu poder interior, é o que você vibra para o mundo, é um grande passo. E o Ho'oponopono está sempre ali, por isso que ele é tão poderoso. E aí a Morna ainda diz: o processo diz essencialmente respeito à liberdade, à completa liberdade em relação ao passado. Por quê? Porque muitas pessoas ficam presas a histórias, né, acontecimentos na vida, mágoas,
E isso só mina a própria vida da pessoa, a própria energia, vai drenando a pessoa, vai bloqueando e informando para o universo que aquele bloqueio existe, ou seja, trazendo ainda mais situações que para te mostrar um aprendizado, porque toda situação acontece para a gente aprender alguma coisa. E é muito interessante, o Ho'oponopono nos dá essa chave, né, para a gente estar liberto. Porque o Ho'oponopono, qual que é a base do Ho'oponopono? É o perdão, o amor e a gratidão. Então, a gente conseguir perdoar, né, para a gente conseguir se libertar, deixar para trás o que não nos serve mais, se limpar, né, não se apegar àquilo que te faz mal, a esse pensamento. Às vezes, né, você está ali com uma situação desafiante no seu momento presente. Até eu fiz um post esses dias no Instagram falando sobre isso. A gente tem que pensar no momento presente, mas o seu momento presente está angustiante, você está angustiado com algum problema. E o Ho'oponopono existe para solucionar problemas, né? Então você vai aplicar e entrar em paz. Ok, mas ainda não estou conseguindo, estou muito ansiosa, estou muito ansioso. Só que se você fica pensando no passado, fica preso, fica depressivo. Se você fica pensando no futuro, fica mais ansioso. Então a gente tem que ter aquela sabedoria de, ok, eu estou nesse momento, quais são as soluções, o que eu vou semear para o meu futuro e soltar. Né? Soltar e procurar confiar, acreditar e não querer controlar esse resultado. Você tem que dar espaço para as coisas se desenvolverem. E o Ho'oponopono, ele vai ser uma ferramenta aí para você, para te ajudar nesse momento. E não se apegue a esse problema, a essa situação, porque isso não é o fim. Se você se apegar, você está dando mais energia para o problema, você vai ficar mais tempo nele, você vai se drenar, e você também não vai estar, então, tendo fé, né? Não vai estar aí vivenciando uma conexão com o universo. E o Ho'oponopono, ele vai te ajudar justamente nisso. Tá? Então, é importante, o Ho'oponopono, ele vai nos auxiliar a nos manter no momento presente e em paz. Tá? E é importante a gente fazer isso, quanto mais difícil estiver, mais você precisa se conectar com o universo e acreditar, tá? Acreditar que você vai conseguir. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, o Ho'oponopono é uma técnica, já podemos passar aí para o próximo PowerPoint, tá? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana que nós vamos praticar principalmente através da repetição de palavras. Então, o Reiki nós vamos praticar principalmente através de imposição de mãos, é uma energização. Já o Ho'oponopono, nós praticamos através da repetição de palavras. E, como eu disse para vocês, ele já era praticado como um modo de viver dos havaianos, dos kaunas. Então, ele é também uma filosofia de vida. Por isso que é tão bonito estudar o Ho'oponopono, se aprofundar nele, porque ele organiza a nossa mente. Você aprende a viver de uma forma diferente quando você estuda os princípios do Ho'oponopono. E o Ho'oponopono, ele nos ensina a ter uma atitude mental, caracterizada pela paz interior, pela confiança e pela gratidão. Fica tão mais leve viver dessa forma. Então, a cada momento que você sentir qualquer emoção ou pensamento negativo que esteja tirando você da sua paz interior, procura aplicar o Ho'oponopono e ir para esse seu estado zero. E isso não quer dizer que você vai estar fechando, né, os seus olhos para o que você tem que resolver. Você vai focar na solução e vai soltar. E vai procurar ficar em paz. Então, esse é o caminho. Tá? A gente tem que agir de uma forma tanto sagrada quanto profana para resolver os nossos problemas. Não adianta só ficar rezando e não adianta só viver o problema de uma forma estressada. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, né? Porque nós vivemos na Terra. E nós somos, né, ali, nós temos conexão de céu e terra. E é importante a gente encontrar esse meio termo. No nosso corpo, nos chakras, onde que a gente tem esse encontro do divino com o terreno? Qual que é o chakra que faz esse encontro? É o coração, o chakra cardíaco, né? Então, o Ho'oponopono também traz o amor. Você pode utilizar da força do amor para fortalecer a sua fé, para fortalecer a intenção que você está colocando no Ho'oponopono, ou num tratamento de Reiki, no caso, né? Que é muito importante a gente colocar a nossa intenção também quando a gente vai aplicar Reiki a alguém. Coloca a sua intenção ali de cura para aquela pessoa, né? Que você está buscando ali através das suas mãos e da energia divina que você vai canalizar, que essa energia, ela
ela equilibra a energia dessa pessoa, né? Então, vamos seguir aqui na apresentação. Então, o que significa Ho'oponopono? A língua havaiana é composta por palavras, por aglutinação de palavras. Então, Ho significa causa e Ponopono significa perfeição. Unindo essas duas palavras, seria você chegar à perfeição do que causou o problema. Então, o Ho'oponopono, ele vai na semente. Tá? Ele significa corrigir um erro. E ele vai purificar o primeiro bloqueio energético que atraiu outros bloqueios que foram se desmembrando a partir dessa semente, né, dessa causa. Tá? Porque um problema ele pode ter assim, vários detalhes. E aí, um dos detalhes, de repente, se desenvolve um problema parecido com aquele. Um outro detalhe desenvolve outro. Tá? Eu já estudei, inclusive, isso em outras técnicas também. E eu já vi isso acontecer na minha vida. Tá? Só que, para eu conseguir ver isso, né, é aquela coisa, eu tive que me afastar e ter aquela visão panorâmica, né, de vários quadros. Não é uma coisa que acontece assim tão fácil e de um dia para o outro, né? Mas é incrível como isso acontece. Tá? E às vezes passam anos. Às vezes eu consigo captar situações linkadas anos depois. Inclusive, situações que se repetem, padrões ancestrais, ou até nem tão longe assim, às vezes padrão que a gente traz dos nossos pais que se repetem. Ou seja, quando a gente tem uma visão mais expandida, né, e não uma visão retraída é quando assim, você tem aqui um problema e você foca nesse problema e aquilo é a sua vida naquele momento. Você está com uma visão retraída. Quando você se distancia, você consegue perceber que aquilo é passageiro, né? Existe todo um quadro, aí você consegue linkar esse problema com situações do passado, você pode perceber que alguém na sua família já viveu isso, qual é o aprendizado que tem por trás disso. E eu faço muito esse link, eu consigo ter essas visões, assim, porque eu tenho acesso através dos mapas, né? Que eu sou numeróloga cabalística, e eu gosto de astrologia, eu também leio mapa astrológico, e, enfim, eu acabo às vezes tendo acesso a outras informações que eu consigo unir tudo e percebo essa repetição, então, de memórias, né? Então, vamos passar aqui o Ho'oponopono. Como eu disse para vocês, o Ho'oponopono significa corrigir um erro e o problema, então, ele é a chave da técnica. A gente vai olhar para o problema de frente, a gente não vai fechar os olhos, né? Não vamos aqui tapar o sol com a peneira, fingir que não está acontecendo. E esse é o primeiro passo para você resolver qualquer coisa na sua vida. É você encarar que aquilo precisa ser resolvido. Tá? Então, isso já faz toda a diferença. E com uma consciência, né, de conexão divina, mais ainda. Você aplicar o Ho'oponopono e visualizar. Você pode trabalhar a sua visualização criativa e sentir você resolvendo as situações e depois, no final, agradecer, né? Sentir a gratidão de que aquilo tudo já está feito. Tá? Pessoal, isso é mágico. É mágico. Agora, não queiram que no dia seguinte, né, a resposta chegue. É impossível? Não, é possível. É totalmente possível, tá? Mas às vezes pode demorar um mês, às vezes pode demorar 2 meses. Então, é fazer o Ho'oponopono e soltar. O Ho'oponopono ele vai fazer parte dessa solução que você vai semear e vai soltar para o universo, tá? E aí nós vamos praticar, então, através da repetição de palavras. Vamos passar aqui para o próximo PowerPoint. E eu tenho aí o Masaru Emoto, né, esse japonês, né, que ele então faleceu em 2014. Eu lembro que eu estava escrevendo sobre ele no meu segundo livro, Poder Pessoal, e que só tem publicado no Brasil esse livro. E então, o Masaru Emoto, ele dedicou a vida dele para a pesquisa da memória na água, né, a memória celular da água. E eu tenho aí para vocês alguns exemplos, como que
a molécula da água cristaliza com a sinfonia de Mozart, com a música Imagine, de John Lennon, com sentimento de paz, com sentimento de gratidão, com a música de heavy metal, ali a última, né? E um xingamento, para vocês verem como que a água tem, como ela capta, né? A água, ela é o único elemento que tem 3 estados, né? Que é sólido, líquido e gasoso, e é o elemento de maior captação energética. E aí ele faz também essa experiência com arroz, que as escolas também utilizam hoje em dia para mostrar para as crianças que não se deve fazer bullying, né, na escola. E colocamos aí palavras, né, o amor, o nada e ódio. Em cima e embaixo tem obrigada, eu te amo, em inglês, e I hate you, eu te odeio, seu bobo, né, em inglês ali. E essa experiência, então, é feita durante um mês. Os potes, eles ficam com alguma distância, uns 20 centímetros pelo menos de distância entre eles, e todo dia alguém vai ali e fica repetindo aquela palavra, aquele sentimento para aquele pote de arroz. Tá? Então, a gente vê que o pote de arroz que tem palavras amorosas e positivas, ele fica com uma cor clara, com um cheiro adocicado, enquanto os outros azedam. Então, a palavra, ela tem poder. E a gente hoje, nós temos aí comprovações científicas, tá, de que a palavra tem poder, que a palavra, ela cria, ela gera sentimentos, emoções, ela manifesta muito na nossa vida. Então, o Ho'oponopono, ele vai utilizar a palavra como veículo, tá, de cura. E no PowerPoint a seguir, nós temos aí a repetição de palavras, né, o porquê que o Ho'oponopono é um mantra. Eu cheguei a ver o professor dizendo que o Ho'oponopono não era mantra, mas o Ho'oponopono, ele tem sim um mantra, né, porque mantra, ele vem do latim e significa controle da mente. Então, a repetição de palavras, ela faz a gente entrar em contato com o nosso subconsciente. E a gente consegue controlar a nossa mente. Por isso que as palavras do Ho'oponopono são um mantra, porque elas alteram o nosso estado de consciência, a gente consegue controlar os nossos pensamentos, e quanto mais você praticar, mais rápido vai ficar esse controle da sua mente. Fica muito rápido. Depois que você aprende o caminho, parece que o seu cérebro, ele aprende o caminho, tá? De simplesmente, on-off, sabe? Você consegue mudar o seu padrão de pensamento a cada momento que você decidir. Porque você tem que estar consciente, né? E você tem que estar conectado com o seu próprio pensamento. Consciente do que você está pensando, da qualidade, do que você está pensando. Então, o mantra, ele possui uma energia sonora que vai movimentar outras energias, né, no seu próprio campo, tá? Da pessoa que está praticando. E qual que é, então, o mantra do Ho'oponopono, as palavras? Acredito que muitos de vocês aí já sabem. Né, no próximo PowerPoint aqui a gente vai ver, o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né, sou grata, a gente pode falar sou grata também. E em Portugal, nós dizemos eu sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. Tá? Foi muito interessante, quando eu cheguei em Portugal, eu fui ministrar um curso de Ho'oponopono, foi logo depois do primeiro congresso de Reiki, né, eu ministrei uma palestra, no dia seguinte, não lembro se foi no dia seguinte ou se foi na semana seguinte, eu fui ministrar, então, o primeiro curso presencial de Ho'oponopono aqui em Portugal, depois que eu tinha mudado para cá, isso vai fazer 6 anos, né? E aí, chegou a hora da prática, eu simplesmente peguei meu japamala e comecei, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, gente, dei o curso inteiro. E era um curso de 1 dia e meio. E aí, no dia seguinte, uma aluna virou para mim e falou do perdoa-me, amo-te. Fazia pouquíssimo tempo que eu estava em Portugal, então nem tinha me atentado a isso. E eu perguntei para os portugueses como que eles preferiam, né? E eles diziam que preferiam praticar na forma deles falarem. E a partir de então, quando eu estava no Brasil, eu falava do jeito brasileiro e em Portugal, do jeito português. Só que aí, quando eu estava no começo, que eu comecei a praticar com os portugueses, né, a direcionar os grupos, eu falava, né, aí sinto muito, perdoa, me amo, sou grato. E eu vou mantrando,
e fecho os olhos e eu entro, né, total ali em meditação, em conexão, e aí de repente eu perdoa-me, amo-te, aí de repente eu já me perdoe, eu te amo, já começava a me embananar no meio, sabe? Por quê? Porque o meu inconsciente, ele está acostumado com a forma brasileira de falar. Então, no meio, me confundia. Aí, depois de um tempo de prática, eu consegui fazer da forma portuguesa e entrar em meditação com eles, né, até sem me confundir. Mas até lá, eu parei de fazer a meditação, quando eu estava guiando um grupo, de olhos fechados. Eu fazia, então, de olhos abertos para poder falar na língua portuguesa, tá? Acho que é interessante trazer isso para o grupo. E, aliás, para o grupo, né? Aqui para o congresso, para vocês aí que me assistem. E, então, pessoal, o reiki, né, ele é uma palavra aí, é uma técnica de origem japonesa, enquanto o Ho'oponopono é uma palavra, uma técnica de origem havaiana. Tá? Então, vamos aí ver o que a gente pode fazer para unir essas duas técnicas, como que a gente pode aproveitar o Ho'oponopono da melhor forma, né? Eu quero trazer também alguma história minha aí já com essas duas técnicas juntas, né? Porque eu aprendi muito na prática também. As duas técnicas, elas são técnicas complementares a muitas outras. Né? Tanto que a gente pode usar o reiki na acupuntura, com óleos essenciais, e o Ho'oponopono também. Qualquer prática, se você é terapeuta de qualquer prática, você vai poder conciliar, seja o reiki, seja o Ho'oponopono. Então, são técnicas que complementam a vida e também elas se complementam entre si. E por quê? Porque o reiki, ele energiza. Né? A gente vai repor a energia vital, a gente repõe a energia aqui. E o Ho'oponopono, ele atua como uma âncora quântica. Tá? Ele vai nos conectar à divindade instantaneamente. O reiki também a gente vai se conectar. Tá? Só que é uma forma assim, o reiki você vai canalizar, você vai puxar energia para cá. No Ho'oponopono, você consegue tanto puxar energia quanto enviar. Tá? Você tem uma conexão energética. No reiki, quando que a gente também tem esse envio, né? A gente às vezes transmuta energia aqui, né? Mas normalmente o reiki a gente recebe, fica aqui a energia. No Ho'oponopono você consegue esse fluxo energético, tanto receber, porque eu já tive alunos durante o curso comigo tendo curas físicas, assim na frente de todo mundo viu acontecer. E também a gente sabe que o Ho'oponopono ele vai transmutar a energia, tá? Ele vai transmutar com amor e a gente vai enviar com a gratidão. Então, a gente consegue estabelecer esse fluxo, tá? E aí, o mais básico é você repetir o mantra do Ho'oponopono enquanto você estiver aplicando o reiki. E aí você vai fortalecendo a sua intenção, né, de acelerar a transmutação de memórias que estiverem ali ativas ou o equilíbrio energético que você precisa também naquele momento. E acontece, fica tudo muito mais rápido, é quântico, né? É nessa velocidade. Ao mesmo tempo que quando o terapeuta estiver ali aplicando o reiki, repetindo o mantra do Ho'oponopono, auxilia o terapeuta a focar no tratamento, porque é comum, né, a nossa mente, em alguns momentos, se desviar, a gente perdeu o foco. Tá? E aí, por isso, você pode usar o Ho'oponopono também como essa âncora e fortalecer a intenção. Outro momento que você pode usar o Ho'oponopono em momentos de emergência, pessoal. Eu já tive várias situações que se eu não tivesse o Ho'oponopono, eu ia, eu senti que ia ser um desafio aplicar o reiki. Por exemplo, eu já estive num hospital, uma vez no Rio de Janeiro, eu estava fazendo inalação no meu filho, e eu assisti uma outra criança tendo uma crise. Eu consegui aplicar reiki à distância naquela criança. E ele parou, a convulsão parou. As enfermeiras iam aplicar uma injeção, que nem sei do que é, e não aplicaram. Por exemplo, o reiki naquele momento eu consegui. Agora, quando era o meu filho passando mal, se o meu filho tivesse ali numa convulsão, se eu tivesse que acudir o meu filho, como quando ele era bebê, por exemplo, chorava porque estava com cólica, o dente nascendo e tal. É muito desafiante para uma mãe aplicar reiki nesse momento, porque você está tendo que dar colo para a criança, você tem que acalmar a criança. Então, eu inclusive indico que o pai e a mãe sejam reikianos para
ficar com a criança e o outro sair e fazer o reiki à distância. Era o que eu fazia. Então, mas é mais difícil, tá? Já vi pessoas, por exemplo, teve um senhor uma vez passou mal, bateu o carro, saiu da pista na minha frente. Então, não tinha como fazer o reiki. O que eu fiz? No Ho'oponopono. Tá? Então, nesses momentos em que você não tem tempo de aplicar o reiki e você sente, né? Você tem dentro de você aquela ânsia de querer ajudar, de querer trazer uma luz para aquela pessoa, para aquele momento, e você sentir que o reiki não pode, naquele momento, te ajudar, utiliza o Ho'oponopono. Então, utiliza as palavras, utiliza o mantra, você vai se conectar, você vai trazer uma luz, e você pode unir isso junto com outras técnicas. Você pode falar o mantra do Ho'oponopono e traçar o Shokurei, por exemplo, depois, que é o primeiro símbolo que a gente aprende no reiki. Tá? Você pode também rezar, fazer uma oração para os anjos auxiliarem. E eu faço essa união e eu sinto muita força, tá? Eu sinto a presença de luz ao meu redor e manifestar soluções, tá? Manifestar paz para aquela situação. Uma outra situação que eu tive também, que foi muito incrível, foi num retiro que eu fiz o ano passado, né? Que eu tive um grupo muito bacana aqui em Portugal. E nesse retiro, então, eu dei aula de Ho'oponopono, yoga. O pessoal que era reikiano, nós utilizamos o reiki em alguns momentos, porque elas tinham momentos de catarse durante o curso. Tivemos várias atividades, né? E aí, teve uma atividade específica, assim, que ela era muito intensa, e que algumas pessoas acessaram outras vidas em sala, e uma pessoa, uma participante, ela tinha, inclusive, marcas no corpo dela, assim, de nascença bem aparente, né? Não vou entrar em detalhes, e ela teve uma catarse muito forte, na qual ela, inclusive, visualizou o porquê que o corpo dela era daquele jeito, né? E aí, gente, o que aconteceu? Né? Se você vê uma pessoa tendo uma crise, tá? Uma crise, assim, intensa, uma coisa que assim, fora do controle. É importante o terapeuta manter a paz, né? Você tem que ficar tranquilo. E você sente, é contigo, você que está ali para dar aquela força. Né? Se você não fosse capaz, você não estaria ali. Então, você tem que confiar, ficar calmo e tem que deixar aquele pico de catarse passar. Só que trazendo acolhimento para a pessoa. Então, você tem que mostrar ali presente, segurar na mão da pessoa, abraçar a pessoa se for necessário. Tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta. Então, você sente a necessidade da pessoa naquele momento. Tá? E aí, você deixa aquele pico de catarse passar. Enquanto isso, você vai repetindo o mantra do Ho'oponopono. Ou seja, concomitantemente a essa catarse, você vai repetindo o mantra. Porque nesse momento, você não vai conseguir parar para aplicar reiki a pessoa ali tendo um surto. Tá? Então, você acolhe e utiliza o mantra, tá? Usando o Ho'oponopono. Depois que a pessoa se acalmar, aí você entra com o reiki e traz energia vital para a pessoa. Olha, essa aplicação de reiki foi única na minha vida. Cada aplicação é igual uma iniciação, é única, né? Mas foi assim, era tanta energia, foi uma coisa tão forte, né? Que ela estava deitada no chão, eu apliquei reiki de pé. Mas eu enxergava tanta energia, tanta luz ali ao redor dela, e foi assim, foi emocionante, sabe? Assim, eu até sinto a emoção, consigo me conectar com a emoção ali daquele momento. Foi muito emocionante ver essa pessoa praticamente renascer. Então, eu trouxe essa história, por quê? Porque tem um momento de crise, um momento de catarse, um momento de emergência, e que a gente utiliza o Ho'oponopono e a seguir o reiki. Tá? Então, eles estão ali acoplados, mas não estão fundidos. Como é no momento que você está atendendo uma pessoa na maca, está aplicando o reiki e está repetindo o mantra do Ho'oponopono, que é o mais tradicional, né? Que isso a gente pode fazer todo dia na autoaplicação. Então, só para vocês perceberem como tem esses momentos aí diferentes, tá? Na aplicação do Ho'oponopono com o reiki. E o Ho'oponopono, ele não precisa de uma iniciação como o reiki precisa. Só que ele tem muito conhecimento por trás dele, que traz expansão de consciência, que fortalece a fé, que traz paz interior, que traz um conhecimento. Eu sinto que eu cresci, que eu expandi com o Ho'oponopono, sabe? E eu fundamento tudo isso, todo esse processo
do Ho'oponopono no curso de Ho'oponopono mesmo. Eu sinto que esse curso, ele expande e empodera a nossa prática, tá? E, gente, o Ho'oponopono é uma técnica, assim, maravilhosa, que já salvou a minha vida. Eu sou muito grata ao Ho'oponopono, ele mudou a minha vida. Eu lembro até hoje, o meu pai que me apresentou o Ho'oponopono, né? Samuel perguntou aqui para mim como é que foi que o reiki entrou na minha vida, foi através da minha mãe, mas o Ho'oponopono foi através do meu pai. E eu sou muito grata ao meu pai por tudo que ele já me ensinou, e tudo que ele já trouxe para mim. E o Ho'oponopono é uma das coisas, todo o conhecimento do reiki também, né? Então, são técnicas que influenciam. Você ser reikiano, você saber praticar o Ho'oponopono, né, pode influenciar muito a sua vida positivamente, pode mudar a sua vida. Inclusive, gente, eu auxiliei o meu avô a fazer a transição de morte, né? Assim, todo mundo, a gente comemora tanto o nascimento, né? E a morte é tão sofrida, a despedida. Mas ficar preso no corpo, na dor, é pior ainda. E morrer em agonia, eu acho que ninguém quer, né? Então, acho que se todos nós, um dia, vamos passar pela morte, e que ela seja em paz. Então, se você se deparar com isso também, saiba que você pode usar o Ho'oponopono. E aí eu fiz ali, então, uma terapia praticamente com meu avô, que já não falava mais, né? Mas conversando com ele, né, trazendo calma para ele, expliquei o que era o Ho'oponopono para o meu avô, e ele só sorria, assim, eu lembro dele sorrir. Eu escrevi isso no livro do Poder Pessoal, Ho'oponopono, Reiki e Consciência. Eu conto os detalhes dessa história, foi muito emocionante. Durante alguns anos eu contava essa história chorando. E assim me emocionava muito, agora eu já estou conseguindo contar essa história com mais calma. Então, é um momento, né, que a gente precisa aí para ter paz, né? A gente quer paz nesse momento, e o Ho'oponopono pode nos auxiliar, tá? Então, mesmo que, só para finalizar aqui, Samuel, mesmo que as pessoas não tenham estudado, né, o Ho'oponopono, utilizem o mantra, tá? Simplesmente repita ele em todos os momentos que você sentir, né, que você está em alguma emergência. Lembra do Ho'oponopono, você nunca está sozinho, é uma forma de conexão com Deus, com a divindade, né? O Ho'oponopono, ele é divino, ele é sagrado, ele é uma cura para a humanidade e para nossa vida, tá? Para a sua vida, para a nossa vida. Eu sempre vou lembrar do Ho'oponopono, porque ele já salvou a minha. Então, é assim, tanto ele traz soluções quanto ele atua nesses momentos de emergência mesmo, tá? E aí, meus queridos, é isso. Eu agradeço você aqui que está me assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha partilha. Sou muito grata por essa oportunidade, por estar aqui compartilhando com vocês dessas duas técnicas que eu amo, né? O Ho'oponopono e o Reiki, juntos, né? Juntos. Então, Samuel, já finalizei aqui a minha parte, eu sei que falo bastante. Muito bem, muito bem. Vamos finalizar então por aqui mesmo com essa junção, né? Essa junção das técnicas, de ambas as técnicas. Então vamos subir aqui a nossa vinheta e dar prosseguimento. Paulo, para informações sobre os livros da Juliana Decali, entra lá no Instagram e veja se você está no Brasil ou em Portugal e vão em busca também dessas informações e os cursos que ela falou também, ela comentou que dá esses cursos, também pode se informar pelo Instagram dela. Muito bem, vamos então Tem um subir aqui a nossa... link no Instagram, tem um link com tudo lá. Olha lá, tem um link. Vai lá no Instagram, Juliana Decali _, e lá tem um link para vocês acompanhando tudo isso. Bom, vamos dar prosseguimento então ao nosso centenário do Reiki. Vamos subir aqui a nossa vinhetinha, mais uma vez agradecendo assim, muita gratidão pela partilha da Juliana Decali. E beijos a todos. Beijo. Nos Tchau, vemos. gente.